O amor é maior que minha mente entenda, e mais do que eu sei. O amor é mais que o extenso céu, e mais que para sempre. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos de 2 a 6. Assim diz o Senhor: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Os legalistas, nesse momento, estavam pregando aos gentios que agora que estavam em Cristo, era necessário serem circuncidados para se tornarem dignos da salvação. Ou seja, a circuncisão, que era o sinal da aliança entre Deus e a nação de Israel, começando com Abraão, precisava ser seguida. E isso envolve a prática da lei. Portanto, Paulo afirma que a circuncisão não ajuda em nada a fé. Pelo contrário, confiar na circuncisão era o mesmo que banalizar a obra redentora de Cristo na cruz. Deixar-se circuncidar era considerar a obra redentora de Cristo sem valor algum, uma vez que quem quer seguir o caminho da lei vai cair da graça. Hoje talvez isso não seja um problema para nós, a circuncisão, mas o princípio nele contido ainda permanece. Somos salvos por obras da lei ou unicamente pela fé em Cristo Jesus? Será que temos o direito de misturar as duas e formar o nosso próprio meio de salvação? A fé em Cristo é suficiente para salvação. E se nós acrescentarmos algo, Paulo diz: Cristo não servirá para nada. Para Paulo, em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, ou seja, nem judeu, nem gentio, tem valor algum. Hoje, o equivalente seria introduzir dízimo, que não tem valor nenhum salvífico na vida de ninguém. Mas alguns charlatões dizem que se o seu fiel não praticar o dízimo, ele não tem a salvação. E oprimem as pessoas, dizendo que não são abençoadas porque não dão o dízimo. Ou pior ainda, dizem que faz parte da salvação. Mentirosos, enganadores, lobos e charlatões é o que são, que ensinam tais coisas. Mas ser circuncidado ou seguir qualquer prática da lei tem o mesmo sentido. Regras sobre alimentação, regras sobre roupa e assim por diante, para tornar-se digno da salvação. Se alguém ensina essas coisas,
na verdade está tendo um efeito contrário. Estão separando-se de Cristo, estão caindo da graça, pois isso é rebaixar Cristo como um profeta entre os demais. É começar no espírito e terminar na carne. É ridicularizar a fé, dizendo que Cristo é insuficiente. É cometer a mais absurda incoerência de tirar o Filho de Deus do trono e entronizar o servo Moisés. Naquele momento, e hoje, quando nós tentamos colocar ou misturar lei com graça, estamos tentando entronizar o nosso próprio eu para fazermos a nossa própria vontade ou do nosso próprio jeito. Para Paulo, o apóstolo dos gentios, praticar o ritual da circuncisão era um comprometimento com toda a lei. Paulo vai dizer, se você quer praticar um aspecto da lei, tem que seguir a lei completamente, porém vai cair da graça. Pois a circuncisão era apenas um ponto de uma série de regras e cerimônias da lei. Do mesmo modo, hoje, quem exige qualquer aspecto da lei deve segui-la inteiramente, sabendo que, se quebrar qualquer mandamento da lei, se torna culpado de quebrá-la completamente, inteiramente. Para a Igreja de Cristo Jesus, hoje, a circuncisão não significa coisa alguma. Como Paulo disse, que para os Gálatas não significava coisa alguma. Mas, lamentavelmente, outras formas de legalismo invadiram a igreja em nossa época. De maneira que há pregadores inflamados, para os quais a salvação, que custou o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser perdida por uma ponta de cabelo cortada, ou até mesmo por um pedaço de pano a menos na manga de um vestido. Ignorantes e instáveis é o que são tais pessoas. Mas ainda tem os que pregam a salvação através da guarda da lei, incluindo sábado, abstinência de certos alimentos, através do sacramento de uma missa, através do purgatório, através da entrega de dízimos ou de oferta de sacrifícios, como fogueira santa, e pregam também o recebimento de bênçãos e milagres, através de vários métodos, menos através da fé pura e genuína em Jesus Cristo, sem misturá-la com coisa alguma. Pois Paulo, inspirado pelo Espírito, diz que nós somos salvos unicamente pela fé. Nisso tudo, vemos quão grande é o poder da graça. Pois quando os homens decaem da graça, agarram-se a 1001 coisas, e mesmo assim, jamais conseguem o que a graça e a fé nos proporcionam. É necessário ficar somente com Jesus. E quem fica com Jesus, certamente é influenciado à transformação de uma vida à imagem e semelhança do Filho de Deus. Todos os religiosos se encaixam perfeitamente no que Jesus disse aos fariseus religiosos de sua época. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que não passam
de regras ensinadas por homens. Mateus 15, 8 e 9. É necessário notar e compreender que a fé é o único meio que nos aproxima de Deus e também o único meio que nos mantém perto de Deus. E quem compreender isso, certamente fará o que Deus manda, mas fará sempre com o coração alegre e agradecido. Em tudo o que fazemos, devemos sempre ouvir Jesus dizendo: se a justiça de vocês não for em muito superior à dos fariseus ou dos religiosos de sua época e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É necessário lembrar que a fé nos aproxima de Deus e a graça nos transforma e nos estimula em cada passo a andar como Jesus andou e a viver como Ele viveu. É por meio da fé que aguardamos a justiça e é por meio da fé que temos esperança. Que Deus te abençoe. Teu sopro em mim pôde a vida dar e ouviu-me estando a chorar. Tua forte mão veio me tocar, pôs em meus lábios louvor, tocou meus olhos e o mundo vi, e tua palavra ouvi. O amor